Bora começar mais uma análise hoje para ver como é que está indo esse movimento que está preocupando muita gente no mercado cripto em cima do Bitcoin. Eu vou ser bem curto e direto para mostrar os padrões que eu estou vendo. E, para ser sincero, ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer enquanto essa vela semanal ela não fechar. Talvez essa semana, quando ela fechar, ou a próxima, a gente já vai ter uma clareza melhor. Por quê? Porque o preço está em cima de regiões muito importantes. Porque a gente chega aqui e olha assim, ó, riscando uma LTA, você percebe que o preço ele já ficou abaixo da LTA, mas precisa de 3 dias para saber se ele vai voltar ou não. E mesmo que ele perca, ainda está muito perto para que a gente diga que ele vai despencar de vez. Mas eu ficaria muito mais seguro para fazer uma compra ele fechando acima, né? Fechando acima. Para quem tá comprando Bitcoin para longo prazo, né? Para quem é holder. Para quem é trade, visa mais os tempos gráficos menores. Mas esse padrão aqui é o padrão que ele preocupa bastante, que é o padrão de cunha. E o preço já está bem no finalzinho da cunha. Muita gente aí chuta que o preço do Bitcoin pode chegar a 150 mil. Tem uns que chutam até a mais de 200 mil. Não dá para ficar falando preço, gente, sem saber os movimentos que vão acontecer. O mercado ele surpreende. Surpreendeu muita gente desde o começo, quando ele começou a subir quando ele estava na região dos 16 mil. Eu lembro que muita gente aqui ficou sem explicação porque as taxas de juros estavam muito altas e não tinha margem de quando iria ser cortada. E o mercado ele foi insano e foi contra todas as estatísticas que muita gente esperava e começou a subir. Então, não é porque as taxas de juros agora estão sendo cortadas, né, que o mercado ele vai ter mais impulso para subir. Tem que considerar que há mais de 1000 dias que o Bitcoin está só subindo. Sobe com lateralidade e sobe, mas 1000 dias subindo. Quem comprou Bitcoin há 1000 dias e deixou a grana parada, viu ela valorizar até o momento atual. Esse momento de preocupação carrega muita gente. Então, olhando em indicadores, que é o indicador que eu mais gosto de usar, o RSI, ele está visitando outra região importante nesse indicador, que é essas melhores regiões de compra. Toda vez que o Bitcoin bateu aqui, é como se fosse uma base de preço que ele criasse para criar mais impulso de subida. Mas uma hora esse padrão ele vai ser quebrado. É agora dessa vez? Ninguém sabe. Ninguém sabe se ele quebrar esse padrão. Ninguém sabe se ele vai escalonar uma alta, como foi aqui, e da próxima descida ele romper de vez para baixo e vir revisitar as partes inferiores. Ninguém sabe. Portanto, precisa se esperar esses 3 dias para saber se essa vela ela vai subir, no último momento ela vai retroceder, deixar um pavio grande, como por exemplo esse aqui, como por exemplo aqui. Então, ficaria muito interessante se ele deixasse uma sombra grande aqui e aparecesse a força compradora. A gente olha também para o volume, a gente percebe que o volume ele está diminuindo enquanto o preço sobe. Então há uma divergência no volume também. O volume caindo enquanto o preço sobe, geralmente isso dá um prenúncio de que virá uma correção muito forte. Então, eu vejo mais padrões para queda do que para subida nesse momento. Ele está testando outra região aqui, que é uma região de suporte. Então, é essa região que é chave. Essa região ela é chave no Bitcoin. Então, tem que esperar 3 dias. Daqui a 3 dias a gente vê para ver se a análise ela muda. Para quem pensa em comprar e ter mais valorização nesse ciclo, você está torcendo para que o preço suba. Então, e outros que querem comprar mais barato ainda, esperam revisitar aqui a parte inferior do RSI. Porque na minha opinião, quem compra Bitcoin na região 30 ou abaixo da região 30 do semanal no RSI, está comprando fundo de ciclo. Então, quem comprou aqui fez festa. Quem comprou aqui fez festa. Então sempre foram os fundos dos ciclos, os fundos dos ciclos que o Bitcoin fez. Quem comprou viu valorização. Parece pouco aqui, mas não é. Você pega e estica aqui mais de 200%.
Aí teve lá o fundo do Covid, né? Que aconteceu. Acredito que já era para ter subido a partir daqui, mas por ter vindo o Covid pegou muito de surpresa. Então, pegando de lá e subindo, foi mais de 1000%. Então aqui novamente. Para quem não tem Bitcoin ainda e vai se expor ao mercado, eu compraria aqui. Como eu sempre faço. Chegou na região inferior, comprar. Agora eu não quero comprar mais. Eu acho que tem outras moedas mais atrativas para fazer operações de curto prazo, mas segurar mais compras para longo prazo, para mim agora não faz tanto sentido devido aos tempos, né, que o Bitcoin só vem subindo há mais de 1000 dias, mostrando fraqueza no volume e muita divergência também no RSI, né, enquanto o preço sobe, né, ele vem aqui, sobe os topos no RSI viram e foi o que aconteceu no ciclo anterior, né? Topos para cima, os mesmos topos para baixo, foi onde puxou o preço. Então eu não vejo muita diferença aqui. Então, no momento atual eu só estou fazendo trade. E se a gente olhar no diário, ele parece estar tentando fazer uma espécie de reteste, né? Em cima desse fundo aqui, que é um fundo muito importante que segurou o preço por várias vezes. Não sei se dessa vez ele irá romper. Das outras vezes mostrou mais força, né, de recuperação. Dessa vez não está mostrando tanta força de recuperação. E a gente vê aqui parece se formar um padrão típico de megafone, não é isso? Como um megafone. E onde o preço está se segurando. Se houver mais uma alta, eu acredito que possa ter a chance de ter mais um fôlego de alta. E os tempos gráficos menores mostram isso. Justamente pelo o RSI já está próximo de uma região que é muito boa de comprar também. Todas as vezes que chegou nessas regiões aqui no diário, para esse movimento aí dentro desse megafone, sempre foram ótimas regiões para se comprar a partir daqui, né? Então, todas essas vezes que tocou aqui foram boas de comprar. E ele visita aqui novamente. Se a gente bota aqui o RSI Level, que ele projeta o RSI no preço, olha só o que está acontecendo, né? Então, deixa eu ajeitar aqui. Me parece uma região interessante de compra, né? Para segurar para um prazo mediano. Mas o Bitcoin realmente vem perdendo força e é isso que me deixa com a pulguinha atrás da orelha, porque se a gente corta aqui no meio do megafone e percebe que o preço ele andou mais embaixo do que na parte de cima, então tá mais baixista do que para alta. A única coisa que segura a alta dele é o semanal fazendo topos e fundos ascendente, mas tem que ficar de olho, e esperar aí esses 3 dias que estão por vir. Vamos dar uma olhada na Ethereum, que é importante olhar a Ethereum também. Só em bater o olho assim, a Ethereum tá um pouco mais feia, né? Porque perdeu esse suporte aqui. 3 dias pode surpreender e subir? Claro que pode. Olha o tamanho da sombra que deixou nessa vela aqui. Pode fazer isso? Pode. Tá muito cedo ainda para falar. Então, 3 dias. 3 dias é o suficiente pra gente já ter algum tipo de resposta. Se for alinhar aqui os fundos, percebe que ele já perdeu, né, drasticamente. Mas é um altcoin, ele tem mais força de subir que o Bitcoin devido à capitalização de mercado. Então, no semanal é isso aí para Ethereum. Ele parece estar fazendo um padrão semelhante também com o do Bitcoin, né, de megafone. É isso, Mas se a gente puxa aqui no meio, né, parece que ele, dentro desse megafone, ele tá um pouco mais bonito que o Bitcoin. Por incrível que pareça, por mais que no semanal ele esteja mais feio. Deixa eu dar uma olhada aqui no volume.
O volume não tá com divergência, tá até saudável. Tem alguns momentos que cria algumas espécies de manipulação, como aquele mini crash, né? E quem viu achou que o mercado ia morrer ali. RSI, em boas regiões de compra. Quem comprou nessas regiões, né? Que é aqui. E o dinheiro dá uma valorizada, ele revisitando essas regiões novamente. RSI Levels, projetando RSI no preço. Quem comprou nas regiões do toque foi interessante. Mas não é porque tocou aqui que tem que entrar como maluco colocando todo o dinheiro que tem, não. Tem que ter um gerenciamento, porque o mercado é probabilidade. Se você entra no mercado com tudo, é porque você está cego de que aquele plano ali vai dar certo, que é o melhor plano, ele não vai falhar. Isso aí é o que traz a ruína e a decepção de muita gente, né, que está no mercado. Então, não se pode entrar com tudo, principalmente quando o mercado já está esticado, né? E já veio de uma alta muito prolongada, mais Bitcoin que Ethereum, porém, quanto mais sobe, menos tem que pesar a mão, entendeu? Então, como o semanal ele já esticou e já mostra uma correção severa, eu acho que vale a pena quando ele der um gatilho. Eu tenho um gatilho específico para entrar nesses momentos. Eu acho que eu vou passar aqui para vocês o que é que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. E me ajuda pra caramba. Deixa eu apagar aqui essas linhas. O que eu gosto de fazer é o seguinte: quando o preço ele tá dentro de um range, como esse, por exemplo, que aí a gente faz a LTB. Eu gosto de fazer a LTB no mesmo topo do preço. Quando essa linha do RSI, quando ela romper essa LTB, eu entro. Ah, mas vai ficar esticado? Não, não fica. Porque o RSI ele é mais de momento do que te dá um alvo do preço de onde é que o preço está. Então, vou mostrar um trade que eu fiz ontem e hoje, foram dois, na verdade, que foi dentro da tendência. Foi essa tendência aqui, eu acho que foi no 4 horas que eu peguei, foi antes de ontem. Se você chega aqui e puxa, isso aqui é muito valioso que eu vou passar. Passa um LTB nos topos e nos mesmos topos no RSI. Viu aqui? Quando houver o rompimento, não antes. Olha aqui. Na verdade o topo é mais para baixo. Aqui. Aqui, ó. Quando houver o rompimento, preste bem atenção nisso aqui. Quando houver o rompimento, entro na vela e boto o stop no fundo. Foi um trade rápido, um scalp que eu fiz. Saí nessa região aqui, pegando ali uma margem de 4%, quase 5%. Mas como a tendência está de baixa, você olha aqui que a tendência está de baixa. Quando há um repique, eu saio rápido. E para a tendência de baixa, coloquei numa hora para pegar o gatilho de queda. E como é que faz o gatilho de queda? Ele está vindo de uma tendência de baixa. Se eu chego aqui e faço isso aqui, parece loucura, né? Mas funciona. Eu alinho os fundos, fundo. Eu pego o mesmo fundo e alinho aqui. Parece besteira isso, né? Aqui, eu entro no rompimento e boto o stop em cima. E vou pegando o movimento. Se eu não peguei ali,
Pego aqui. Eu nunca vi até hoje ninguém no YouTube falar sobre isso. Talvez não tenham notado. Vamos ver exatamente onde foi o rompimento. Se quiser para botar aqui. Se não se sentir confiante aqui, que aqui já foi um rompimento, coloca aqui. Olha lá, mais queda. Aí o que foi que eu fiz? Hoje pela manhã. Aqui ficou até mais claro. A questão do fundo. Porque aqui é o fundo mais baixo. Os mesmos fundos. Se coloca aqui. No rompimento. Entra aqui. Bota stop no topo. Coloca ali alvo 2 para 1. Entrada aqui, né? Alvo 2 para 1. Pegou aqui. Pode ser que caia mais, pode ser. Mas como está numa região muito importante o preço, que é aquela região do megafone, né? É aqui, é aqui, é a região do megafone. Pode ser que ele venha visitar aqui embaixo, pode ser. Mas não gosto de estar abrindo tantos trades assim. Eu gosto quando os movimentos são mais majoritários, nos momentos mais cruciais de dar ótimas oportunidades. Então, a melhor região de comprar é essa aqui. O preço vai lá? Não sei se vai. Tá apontando, não ficou abaixo da linha 30, que é os melhores momentos de compra. Que foram poucas vezes nesse ciclo que visitou lá. Acho que só foi no início do movimento, desse movimento de alta que foi. Então, cara, tudo isso aqui que eu tô falando pode dizer que é o suficiente do que se precisa saber do que está acontecendo no momento. E ainda dei aí uma cortesia, né? De como eu faço para operar em alguns movimentos curtos. Eu uso outras formas de operar também, mas essa eu vejo mais eficaz. E ela funciona mais quando eu aplico ela na tendência. Não aplicar contra a tendência não é muito interessante, porque a chance de você tomar stops é gigantesca. Mas ele funciona fortemente em todos os tempos gráficos. Mas eu gosto de usar ele mais em tempos gráficos maiores, a partir do 4 horas, uma vez ou outra abro numa hora. Porque eles são mais confiáveis. Então depois eu faço um vídeo específico mostrando ele na íntegra. Nos outros tempos gráficos e principalmente no mercado lateral, que é ótimo usar ele no mercado lateral. Então, é isso aí que eu vejo. Esperar 3 dias aí, falando do Bitcoin, dos movimentos atuais. As altcoins estão sangrando, não adianta estar olhando ela agora. Uma ou outra está subindo, mas no geral, tudo está caindo. Para mim tem algumas moedas que não sobem mais pelos padrões que elas estão fazendo. Então, muita moeda morreu. Eu particularmente não gosto de estar holdando altcoins. Eu no início da jornada eu rodava bastante altcoins e aprendi da pior forma que altcoins só serve mesmo para você fazer trade e operações curtas. Você pega o seu dinheiro e cai fora. Não vale a pena estar colocando esperança. Ou você é investidor e faz dinheiro, ou é uma pessoa que vira um torcedor e compra algo e fica numa aposta acreditando que aquilo vai subir. Ah, mas é bem fundamentado. Eu nesse mercado já vi vários projetos que prometiam muitas coisas e bem fundamentados quebrarem. Então, para mim, hoje eu chego na conclusão que holdar só Bitcoin e olhe lá Ethereum, uma parte pequena do patrimônio. Então, não precisa ter pressa em querer fazer tanto dinheiro, porque a chance de quebrar é gigantesca. Vai devagar, vai estudando, vai analisando, porque você fazendo tudo direitinho com gerenciamento e dia, chega em momentos como esse, você não fica apavorado, não fica perdido. Estudar é o suficiente para que você fique confortável nesse mercado volátil. Quando você vai ver as pessoas que estão desesperadas é porque estão perdidas. E fica o tempo inteiro enchendo a cabeça com vários e vários conteúdos que tem na internet. Hoje eu fico muito feliz de não precisar fazer mais isso.
Por isso criei o canal para ajudar principalmente as pessoas que estão iniciando. Então se você está assistindo esse vídeo e tem alguma dúvida, deixa aqui que eu vou ficar muito feliz em te responder, em saber que pelo menos alguém assistiu esse vídeo. Eu inicialmente aqui estou no YouTube, não com aquela intenção primordial de que o canal cresça. Se ele crescer vai ser maravilhoso, mas é mais no intuito de eu colocar aqui os meus registros do que eu estou fazendo no dia e de alguma coisa que eu lembre que é importante para quem é iniciante ter um pontapé inicial nesse mercado, porque eu gostaria muito que alguém, quando eu comecei, tivesse do meu lado me dizendo as coisas que eu deveria fazer, porque na verdade muita gente no YouTube enrola e não coloca na íntegra mesmo o que é para ajudar, porque eles precisam vender o peixe deles, né? Mas é isso aí, gente. Vamos ficar de olho aí, repetindo mais uma vez, nesses 3 dias do gráfico semanal, né? Quando eles fecharem, para ver se a gente tem aí uma resposta melhor dessas velas, porque elas estão muito feia mesmo. Então é isso aí, deixa o teu like, e se você quer ver os próximos conteúdos que eu vou colocar aqui, que, como eu sempre digo, vão ser sem ladainha, sem esconder nada, vai ser coisa incrível, principalmente para quem está começando. Então, te vejo na próxima e valeu!